queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês no canal. Durante tanto tempo fiquei só nos bastidores, mas nesse mês de agosto venho aqui falar com vocês sobre um assunto muito especial que vem sendo tratado com muita delicadeza pelo nosso querido Papa Francisco, e sei também que tem muita gente que tem curiosidade. Então, eu venho trazer para vocês a minha experiência como advogada canônica no nosso Tribunal Eclesiástico aqui na Arquidiocese de Niterói. E espero conseguir, durante esse mês, nos nossos 4 encontros que nós teremos, conseguir tirar algumas dúvidas que muitas pessoas têm. Então, vamos iniciar o nosso encontro fazendo o sinal da cruz na nossa testa, pedindo para que a gente possa compreender tudo aquilo que Deus tem a falar conosco, nos nossos lábios, para que a gente possa também anunciar, levar aos outros aquilo que a gente aprendeu, e no nosso peito, para que a gente guarde na nossa vida e possa aplicar no nosso dia a dia, né? Que a gente guarde, então, no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos falar durante esses 4 encontros no mês de agosto sobre o processo de nulidade matrimonial. Mas antes disso, a gente vai falar sobre matrimônio, entender um pouquinho o que é o matrimônio para a Igreja Católica, entender como funciona, quais são os elementos essenciais do matrimônio, o que é necessário para o matrimônio ser válido, para então a gente entender o processo de nulidade matrimonial. Vamos começar então? Então vamos lá. Boróvio, ele diz que o matrimônio, compromisso e união de 2 pessoas no amor é uma realidade terrena, secular, humana. É a realidade mais profunda e radicalmente humana. Prova disso é que os homens de todas as épocas se uniram em matrimônio, considerando um fato plenamente natural e humano. Então, a gente tem a compreensão que o matrimônio, a gente pode encontrá-lo em qualquer país, em qualquer nação, em qualquer povo, em qualquer cultura. Ele não está, então, restrito à igreja. É um instituto que ele é natural do homem, né? A gente vê que o matrimônio ele foi criado por Deus lá quando ele cria Adão e Eva. Na verdade, o Dom Anselmo Paiva, ele diz que a mulher é complemento do homem, como o homem é complemento da mulher. Mulher e homem são entre si complementares. Então, Deus, quando criou o homem, ele percebeu que ele estava só. E ele criou Adão, a gente conhece essa história, ele criou Eva, desculpa, da costela de Adão. Isso mostrando que mulher e homem devem andar lado a lado, em mesma dignidade. Essa dualidade feminina e masculina, ela é muito importante porque a partir dela o homem passa a ser colaborador através da sua fecundidade na obra da criação de Deus. Então a gente tem que ter em mente que o matrimônio, ele é muito importante porque foi criado por Deus, é um instituto criado por Deus para que o homem, então, através da sua fecundidade, colabore, então, na obra da criação. Além disso, homem e mulher, eles devem se complementar, eles devem ser auxílio, ajuda, apoio um para o outro, tendo a mesma dignidade e amor entre si. Lá no Catecismo da Igreja Católica, nós encontramos um conceito de matrimônio que é bem próximo do conceito de matrimônio constante do Código de Direito Canônico. Nós vamos ficar aqui com o catecismo e ver e tentar destrinchar cada pedacinho desse conceito. A aliança matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Então, a gente vai entender essa questão de ser aliança matrimonial. O casamento, como diz Dom Anselmo Paiva, desde o Antigo Testamento, é símbolo da aliança entre Deus e o seu povo, demonstrando a íntima e fiel união entre eles. Sendo assim, o matrimônio entre o homem e a mulher é assumido como uma aliança que remete à aliança de Deus com seu povo e pressupõe amor gratuito, a fidelidade e a ligação do coração.
Portanto, matrimônio é símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Sendo assim, sendo símbolo dessa aliança, e a gente sabe que a aliança de Deus para o seu povo, ela é irrevogável, ela é para sempre. Por isso a gente entende que matrimônio não pode ser anulado. Ele, na verdade, ele pode nunca ter existido. E é isso que a gente vai entender quando a gente for ver o processo de nulidade matrimonial. Um casamento que é válido, ele é para sempre, porque a gente já está cansado de ouvir que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas, muitas vezes, esse casamento que a gente entende que aparentemente foi um casamento válido, na verdade nunca aconteceu. E é isso que vai ser investigado no processo de nulidade matrimonial, que a gente vai ver mais para frente como funciona. Mas agora, nesse momento, a gente tem que entender que, por ser uma aliança que remete à aliança de Deus com seu povo, ele é para sempre, irrevogável. Essa aliança matrimonial é uma aliança pela qual o homem e a mulher constituem, então, uma comunhão de vida toda. Só que a gente estava falando sobre o homem e a mulher, e a gente compreendeu que a mulher, ela é complemento do homem, como o homem é complemento da mulher. Mulher e homem são entre si complementares, como a gente já viu que Dom Anselmo já falou, a gente já falou lá na frente. Essa dualidade feminino e masculino é muito importante. Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados. Quando a gente fala de sacramento, a gente está falando de homem e mulher batizados, livres para contrair o matrimônio e que expressam, então, livremente o seu consentimento. Esse ser livre, ele quer dizer duas coisas. Uma é não sofrer constrangimento e outra é não ser impedido por uma lei natural e eclesiástica. Então, a gente vai ver também que para um casamento ser válido, esse sim dado pelos esposos tem que ser um sim livre, sem constrangimento. Eles têm que estar plenamente conscientes e livres na sua vontade. Então, visto, né, que o casamento entre homem e mulher, a gente tem que compreender que esse homem e essa mulher, eles constituem entre si uma comunhão da vida toda. Então, o vínculo matrimonial, ele é para sempre, ele é para a vida toda. Então, esse casal, ele quer constituir um vínculo que vai ser um vínculo para a vida toda. E a gente vai entender que, por causa disso, é aquilo que a gente falou anteriormente. O casamento, ele não pode ser anulado. O casamento que é válido, ele não pode ser anulado. Esse casal, ele tem que ter a compreensão de que ele está constituindo uma comunhão de vida toda. Uma comunhão que é para sempre. Mas existem situações em que a coabitação, o próprio catecismo da Igreja Católica nos diz que existem situações que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível pelas mais diversas razões. Neste caso, a Igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Os esposos não deixam de ser marido e mulher diante de Deus, mas não são livres para contrair uma nova união. Então, a gente tem que compreender assim, às vezes o matrimônio, ele não é mais possível a coabitação das partes. Já chegou num nível tão grande de desentendimento que já não é mais saudável, não é mais possível que essas duas pessoas elas convivam. Isso não quer dizer que a igreja está admitindo o divórcio. O que ela está dizendo é que essas duas pessoas elas não precisam mais coabitar, não precisam mais viver na mesma casa. Elas vão viver cada um na sua casa, mas continuam casadas de acordo com a lei divina. Né? E aí a gente continua. Esse casamento, então, ele é ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a geração e educação da prole. E agora a gente vai entender o que isso significa. O amor conjugal, ele dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, aquela que, para além da união de uma só carne, não conduz senão a um só coração e a uma só alma. Ele exige a insolubilidade e a fidelidade na doação recíproca definitiva e abre-se à fecundidade. Isso está lá escrito no Catecismo da Igreja Católica. Então, quando duas pessoas se unem, elas se unem para que um promova ao outro o bem, para que um leve o outro ao céu.
né? A gente entende que, como sacramento, o matrimônio ele tem como finalidade levar, é um sacramento de serviço. Então, quando duas pessoas se unem, elas objetivam levar o outro ao céu. E essa dedicação, esse amor mútuo, essa entrega, ela é essencial ao casamento. Muito lá antigamente, acreditava-se que o casamento era só para a geração da prole, geração e criação da prole. Só que esse entendimento foi evoluindo e compreendeu que não, que é um casamento de serviço e que é um sacramento de serviço e que tem como finalidade também levar o outro ao céu. Então exige para a validade do casamento também essa entrega mútua, essa doação mútua que um tem para o outro, né? E a gente lá no finalzinho a gente vai ver que o sacramento ele é na verdade, por ser sacramento, né, Cristo elevou o matrimônio à condição de sacramento, e por causa disso, ele é símbolo dessa entrega de amor, do amor de Cristo pela igreja. Então, é essa entrega também que nós devemos ter mutuamente, marido e mulher, né, um pelo outro. Tem que ter essa entrega, esse sacrifício de um pelo outro para levar, então, o seu outro cônjuge ao céu. Tendo-os Deus criado, homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto, indefectível de Deus pelo homem. Esse amor é bom, muito bom, aos olhos do Criador, que é amor. E esse amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum de preservação da criação. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei toda a terra e submetei. Então, esse amor mútuo, essa entrega de um pelo outro, é uma entrega fecunda, que gera frutos, que então a gente está falando da prole, da geração dos filhos, né? Que então essa doação, essa entrega, vai gerar filhos, que aí então o homem, como eu já disse lá anteriormente, ele passa a ser colaborador na criação de Deus. E essa criação não basta colocar os filhos no mundo, é claro, você tem que criar, você tem que cuidar, você tem que então promover a ida dos seus filhos para o céu também, né? É essa entrega também de amor aos seus filhos é importante para a validade do matrimônio. Então a gente fala da entrega do cônjuge de um ao outro e a entrega do pai e da mãe aos seus filhos. E aí, a gente vem, então, finalmente, a essa condição de que esse casamento, que é natural, que a gente encontra em qualquer lugar, em qualquer povo, em qualquer nação, a gente compreende que quando entre batizados, ele foi elevado por Cristo à condição de sacramento. Então, olha, os sacramentos a gente já viu, só relembrando, né? Mas a gente já viu em outros encontros, que sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis, sob os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam graças próprias de cada sacramento, produzem fruto naqueles que os recebem com as disposições exigidas. O matrimônio, para os cristãos batizados e praticantes, é um sacramento, isto é, uma realidade humana que remete, aponta, significa, expressa e realiza algo mais do que o que aparece e se vê. Nada mais, nada menos do que o próprio amor de Deus pelos homens, expresso no amor de Cristo à sua igreja, já diz o Boróbio. Então, quando a gente fala de sacramento, de uma graça, de algo que é visível, que remete a uma graça invisível, o que a gente está falando? A gente está dizendo que o sacramento do matrimônio, ele é, então, símbolo do amor de Cristo pela igreja. É Cristo como Cristo se entregou pela igreja, é como o homem e a mulher devem se entregar um ao outro na igreja, no casamento. Então, daí a gente conclui que é sacrifício, sim.
O casamento, ele passa pelo sacrifício, por essa doação, por essa entrega como Cristo se entregou para a sua igreja, entrega até a morte da sua vida, não é isso? Então, quando a gente diz, ai meu Deus, eu tenho que suportar meu marido, suportar minha mulher, sim, tem que suportar, mas suportar lá no sentido que São Paulo diz, de suportai-vos um ao outro, de dar força, porque quando a gente recebe o sacramento do matrimônio, a gente está recebendo essa força que Cristo teve para se entregar por sua igreja. Então, é essa graça invisível que Deus nos dá para que a gente possa ter força para superar todas as dificuldades na nossa vida matrimonial. É ciente dessa graça que a gente, abraçando essa graça, tomando essa força para nós, que a gente consegue superar as dificuldades. Então, a gente tem que ter essa ciência de que matrimônio, ele é um sacramento de serviço, em que homem e mulher se entregam um ao outro como Cristo se entregou por sua igreja. E nesse amor, ele é um amor fecundo, em que, através desse amor, você gera frutos para Deus. Você é fecundo, nessa dualidade feminino e masculino, gera-se os filhos que são gerados para Deus e que devem ser criados e amados dentro da nossa igreja doméstica, como diz o Concílio Vaticano II, né? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Nos nossos próximos encontros a gente vai falar um pouquinho mais agora, a gente já vai começar a adentrar já cientes daquilo que é necessário para a validade do matrimônio, que é essa comunhão de vida toda, em que homem e mulher se entregam um ao outro, e através dessa entrega e esse amor, ele é fecundo, gera filhos para Deus, e que tanto homem e mulher, quanto pai e mãe se entregam para o filho, para que todos então possam alcançar a graça da santidade. A gente, tendo visto isso, a partir dos encontros, do próximo encontro, a gente vai começar a falar então sobre o processo de nulidade matrimonial especificamente. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando, que vocês possam compartilhar esse vídeo com todas aquelas pessoas que precisam, que sofrem hoje, porque querem compreender. A gente sabe que é uma realidade muito dura, que o Papa Francisco tem falado. Quantos casais hoje estão naquilo que a gente chama de segunda união, mas estão irregulares na igreja, né? Porque já foram casados, estão divorciados pelo direito civil, mas gostariam de ter a sua vida regularizada na Igreja Católica e querem ter, né, essa restauração do amor deles na vida deles, do amor de Deus na vida deles, através do sacramento do matrimônio, e querem entender, né, se esse casamento anterior foi válido ou não. Então a gente vai ver como eles podem buscar a igreja, quais são os passos, como é que tudo funciona. Então compartilha esse vídeo para que eles já possam começar a se preparar. Aguardo vocês na próxima quarta-feira. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de compartilhar para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas, que a gente possa evangelizar ainda mais. Então estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima e muito obrigada por estar aqui conosco.